Olá, aqui é Neil Armstrong para mais uma aula de modelagem 3D e nós vamos falar hoje sobre processos de render. Nas últimas aulas e durante essas videoaulas a gente tem usado sempre o Eevee. Então, o Eevee é uma engine baseada nas engines de game, que a gente chama de engine de render, ou seja, motor de render, né? Em que você consegue, aqui você vê com texturas, tudo, mas sem uma iluminação definida, e aqui você vê inclusive com a simulação da iluminação. Então vamos começar pelo que a gente já estava fazendo, né? Todas as estruturas, por exemplo, shading, quando você tem todos os elementos aqui, por exemplo, isso aqui é o chão, o piso, né? Então eu poderia colocar um shader nele. Aliás, precisamos ver só uma coisa, a gente tem esse material e esse aqui provavelmente é o outro, como se fosse o asfalto. Só para a gente ter uma noção, então posso colocar uma textura como noise, usar como base color, Ctrl Shift clique, a gente vê exatamente a influência desse material, olha só. De longe, se a gente aumentar bastante ou diminuir bastante, ele vai ter um determinado formato. Então assim, o que eu estou querendo mostrar aqui, nós já vimos várias coisas dessas, só que essa imagem está um pouco sem textura, é que isso vai funcionar tanto no Eevee como no outro renderizador muito importante, que é o Cycles. Para ver como ele está no Cycles, eu uso isso aqui. Normalmente eu uso GPU Compute, vou usar a placa de vídeo, vou usar aqui para o layout, e aí eu tenho aqui o Rendering Cycles. Ele é bem mais lento, né? Só que ultimamente ele tem ficado cada vez mais rápido. O Cycles ele trabalha com um processo que a gente chamava de radiosidade, que é exatamente calculando a irradiação da luz, por exemplo, aqui para cá e assim por diante, tá? Então, ele é um processo que para animação não se costumava muito utilizar, mas ultimamente o pessoal tem utilizado mais por conta da efetividade dele. Você vê que se a luz bate aqui, ela rebate aqui, então existe todo esse processo que você também pode buscar no Eevee. Você tem alguns processos, como a gente viu, para usar irradiância para poder utilizar. Então, assim, se a gente quiser simplificar bem, a gente pode dizer que o Cycles é utilizado para imagens estáticas e o Eevee para quando você quiser prever, né, objetos para games e também para animação. Mas o Cycles, dependendo da tua máquina, do seu orçamento, ele também pode ser utilizado para animação, ok? Então, esses são os processos principais. Vamos criar uma nova cena aqui. Bom, então aqui eu estou vendo quase que um render em tempo real. Posso colocar mais luz, pode ser bastante interessante. Light, Area, a área light sempre foi uma luz muito importante, interessante. E agora ela está com um poder bem legal. Aqui 200 já ficou muito. 100. Então, se eu começo a utilizar, por exemplo,
o Cycles, a gente já vê de cara, porque os elementos são bem simples, né? Já uma certa influência de um objeto no outro, etc. Tá? Se esse é vermelho, ela vai irradiar um certo vermelho para cá, então ele simula, é um ótimo simulador da realidade. E tem uns outros fatores também, por exemplo, às vezes eu tenho uma luz, aí esse tipo de material aqui, por exemplo, ele pode ser um emissor. Então, quando eu movo esse emissor, ele vai ele vai iluminando também. Se eu tirar, por exemplo, essa luz, tirar, cadê a outra luz? A área. Essa vai ser a única fonte de luz da minha cena. Deixa eu dar uma ajustada aqui. E eu posso inclusive aumentar, mudar a cor dessa luz. Uma coisa bem amarelada. É como se fosse um objeto realmente luminoso que vai iluminar a minha cena. Ok? Se a gente volta lá para o Eevee, ele não vai ter tanta essa influência, mas ainda posso fazer uma coisa interessante. Ó. Vou usar Ambient Occlusion, Bloom, poderia colocar uma luz aqui, fazer algumas simulações e, inclusive, a gente já viu até uma forma de fazer isso. E o mais interessante é que a gente vê tudo isso em tempo real. Ele leva um tempinho para calcular, F12 para renderizar. E tem uma coisa no Cycles que muitas pessoas têm me perguntado, porque tem feito os modelos já utilizando o Cycles, né? Porque fica uma certa granulosidade aqui. Como ele tende ao realismo, o que acontece? Na realidade, quando você tem uma câmera e não tem tanta luz, a luz não está muito bem projetada, sem contar com outros elementos que você pode trabalhar também, o que acontece? Ele fica granulado. Então o que a gente faz? Existe agora o denoising. Eu não vou colocar no viewport porque ele vai demorar bastante em algumas máquinas, né? Algumas até param. Então vou colocar só para render. Então veja bem, F11, a gente tinha isso aqui. Eu vou separar um outro slot aqui, vazio, e vou renderizar. Olha o que aconteceu. No slot 1 ele tem uma certa granulosidade, e no slot 2 ele dá uma limpada nisso aí. Isso é bastante interessante, então ajuda bastante quando você estiver trabalhando com Cycles. Okay? E um terceiro modo de render é o Workbench. Se eu renderizar agora, ele vai renderizar do jeito que está aqui. Para preview é bem interessante, mas muita gente utiliza isso para animação e para alguns projetos. Porque dentro do Workbench você pode, por exemplo, trabalhar com Matchcap. Aí você vem aqui e coloca essa opção aqui, praticamente como se fosse 2D. Random, texto, se tivesse textura aqui, já iria ficar, né, com um único material. Se você colocar como estúdio, você pode ainda colocar, por exemplo, Cavity. Então você vai fazer uma protuberância interessante nos elementos. Outline, né, para separar mais ainda. Então alguns projetos podem se beneficiar disso. Shadow, então você tem já uma sombra aqui. Às vezes você não precisa mais disso, você não precisa se preocupar com luz, com brilho, com nada. Por exemplo, eu vou pegar essas duas lâmpadas aqui, vou levar para uma outra collection chamada Foto. A câmera também vou levar para lá. Então, se eu tiro essa foto, não vai fazer diferença aqui, tá? Esse material, e isso é uma coisa super importante, a gente tinha que ver isso bastante quando a gente estava trabalhando no Blender antigo, vai depender do tipo de renderizador. Então aqui, por exemplo, ó, quando eu for utilizar, por exemplo, o Workbench, eu tenho que saber exatamente qual é o renderizador que eu vou utilizar, porque eu já faço tudo, materiais e tudo voltado para ele. Quando eu mudo, voltar ao que estava antes. Vamos aqui para o Cycles. Então o material volta a ser o que era antes. Ok?
todos os materiais. Então é isso. E para concluir, uma das coisas interessantes do Blender utilizar com Eevee é que você pode também utilizar uma opção chamada Freestyle. Cada elemento desse que eu estou falando, isso aqui são processos de render que a gente está vendo. Você pode aprofundar cada um deles. Então quando eu coloco Freestyle, ele vai colocar a grossura da linha, na verdade ele vai fazer um shade aqui, como se fosse tudo desenho animado. Então existem outras opções para isso, tá? Relativo, ele vai fazer relativo às vezes a distância, etc. Ok? E aí você pode brincar de diversas formas, né? Ok? Então é isso, gente. Esses são os processos de render, né? Uma introdução básica. Na verdade, do Eevee para o Cycles, a diferença hoje não é muito grande. É claro que existe uma questão de qualidade, existe algumas coisas que você pode fazer a mais no Cycles. Já vem sendo desenvolvida há muito tempo, desde o Blender antigo, o Blender Render. E o pulo não fica tão difícil, mas vai depender do tipo de projeto que você quer fazer também. Um abraço, até a próxima aula.